que precisa de ajuda para desanular de um crime, de uma condição passional, e que se demorou nessa situação no umbral e volta do espaço do meu braço, eu preciso dar uma orientação, uma diretriz que o auxilie a se afastar daquela condição viciada, daquela fixação que ele traz de onde ele veio. Porque conforme a condição que o espírito tiver no astral, com quem ele estiver, e o traumatismo, a mutilação, o não resolvido, a teia, o entrelace que acontecer lá, isso vai reverberar. E eu vou precisar ter uma vigilância e um cuidado para que consiga ser um instrumento de um auxílio diretivo, orientador, que o tire dessa boca, dessa realidade que o ameaça, que é aquilo que ele traz. Exatamente por não saber quem é esse espírito, o que ele viveu, e o escorregador que eu trouxe do espaço para próximo de mim, eu preciso ter uma disposição de um auxílio efetivo e lúcido na direção dele. No mundo maior, no capítulo que fala da dolorosa perda, o 10, André Luiz vai falar um pouquinho de uma moça que foi criada com excesso de mimo. A mãe incutia nela a ideia de que ela era privilegiada, de que para ela deveria advir um patamar superior. E ao criar ela com essa ideia de privilegiamento e de em detrimento de outrem, um merecimento diferenciado da sua parte, aliado à questão da tranquilidade financeira, posse que ela tinha para esbanjar o belo, com a questão da beleza física, ela acabou que ficou desmunida de condição e ferramental para lidar com a tela do resgate de si mesmo. Porque quando se fala em educação, por mais que quando uma educação rigorosa ela deixa algum trauma em mim ou alguma alteração, antes o rigor do que o mimo. Para aquele que tem uma experiência de ter sido criado numa condição em que foi incutido nele um privilégio da sua parte, ele se ressente disso e prefere o rigor. Em algum momento da trajetória desse espírito, isso vai afluxar e vai propiciar uma delinquência. Porque a realidade do resgate per si, da expiação, é rigoroso. Quando eu entro aqui nessa plataforma, eu não venho com banho de mar. Eu venho para uma luta rigorosa, extrema, que exige um suor titânico da minha parte.
do qual verbo um sangue moral constante para conseguir vencer a minha má inclinação, passar no teste que se apresenta diante de mim, que me arrasta para um posicionamento diferente dessa vez. Por isso que quando eu entro aqui e encontro uma criação que me mima, que me acomoda a uma ideia ilusória, errônea, de superioridade, de preleção, isso é um risco enorme que é dado a mim, porque vai me alienar de uma condição que a vida me encontra e que me desprepara para lidar com esse rigor, com a tempestade que é o que eu preciso demonstrar aqui de desempenho, de condição. Porque eu estou aqui de novo para demonstrar trabalho, para demonstrar melhora, capacidade de superar situação que antes foi insatisfatória. E essa moça aqui vai dizer que, por ela ter tido esse tipo de realidade, ela acabou que se acompliciou com um espírito que estava desencarnado e com o qual havia estabelecido laço de vindita, raio fulminatório entre um e outro. E nessa condição que ela estava, até pela questão do nome, o estado social que ela estava imersa, a mãe havia desencarnado. E quando essa moça veio a ficar grávida, solteira, ela temia o pai, sua severidade em relação a essa situação dela, mas ela optou pelo aborto porque não queria perder o prestígio, a condição social, a sua realidade física. Para ela, a gravidez ia enfeiá-la. Prejudicar o plano dela enquanto frequentadora de noite, de festa. E aquilo que ela nutria como objetivo, desejo para a vida dela. E esse filho que ela esperava era esse comparsa de ontem, que aproveitou de um deslize dela para, através da reencarnação do seu seio, renascer para fazer algo de bom. E com isso, ela foi peremptória em recusar e rejeitar esse filho. E houve um reencontro da mãe desencarnada com ela, em que ela pedia para ela aceitar esse cálice, explicando para ela que o caminho era ascensional da maternidade subliminar, que ela precisaria buscar e nutrir, desejar. Ela precisava mergulhar na abnegação, e nesse caminho de ajustar, nivelar a trilha de soerguimento salvador e aprimorar a emoção,
ela recusou e procurou uma enfermeira, porque ela tinha ido em médico para pedir remédio para o aborto e foi negado. Daí ela pagou uma enfermeira que se permitisse esse tipo de acompliciamento e enveredou por essa noite de horror. E ali em torno dela havia espírito perverso, em ronda, caótica, sinistra, infeliz, para se aproveitar do que aconteceria ali. Numa conjuntura de caos alucinatório em que essa moça caiu. E vai relatar a desordem do coração, de hormônio dela, porque ela estava sob o bombardeio de instinto, impulso, desatrelador, desintegrador, corrupto, transviado e degenerante da sua mente, em brasa de ódio, de aversão àquele filho que ela esperava. E com isso, acabou que ela emitia estilete venado sombrio que alcançava o filho, ao qual ela dizia que ele era para ela alguém que tinha intrometido na realidade dela. A minha mãe, ela foi filha adotiva e foi criada com mimo, por ser filha única. E ela relata, falecida, mas ela, enquanto aqui, em vários momentos ela partilhou comigo como foi prejudicial para ela aquela criação. Algo que se suplanta, você acha o caminho com boa vontade, com disposição, mas ela falava que ela precisou fazer um esforço e querer muito para sair daquele labirinto que significava para ela ter recebido uma orientação que a privilegiava em detrimento de outro. E aqui, na realidade dessa moça, isso se derrama, se faz sentir. A incapacidade de perceber que esse espírito que estava ali, se desenvolvendo, era um outro ser, ao qual cabia a ela acolher, respeitar e auxiliar. E dizia para ele que ela preferiu o suicídio, o desencarne a receber. Ao imploro dele de pedir para nascer, que ele fosse tirado daquela situação culpado, que ele queria recosturar, reajustar o destino, a trajetória dele. Prometia que ia resgatar seu débito com amor, com boa vontade, boa mente. E súplice, um pranto implorava para que não fosse tirado, expulso. E ela, em jorrete contínuo, retrucava que antes o desencarne
que ela não continuaria viva se fosse para receber. E aí, daí entra nessa condição deplorável em que caíram. E quando a mãe foi ter com ela, pedia para ela não balizar, balançar aquela terrificante, sinistra situação, para transformar, transubstanciar aquela luta em ascensão para ela. E falava que há um instante, na cogitação, na esfera do sofrimento, da caminhada, do destino, que se deve permanecer somente, exclusivamente com Deus. Com a luz. E falava para ela que mesmo que em volta desconhecesse a causa do seu relapso, fechasse porta para reabilitação e arrojasse ela à recidiva, reincidência e ao abandono, desamparo, para ela seguir na paz da consciência, acolhendo aquele fim, porque ela tinha caído sob um machado, um golpe infrene, passional, sombrio, largado sob o primeiro instinto, impulso do querer, do desejo, e havia se antecipado, precipitado. E que para se desviar dessa trampa, desse despenhadeiro, resvaladiço, fatal, e tomar um atalho referente a esse tsunami, essa voragem de desdita traiçoeira, ela precisaria se forrar fortemente com salva-vida do trabalho, do dever. E falava para ela seguir esse trilho da simplicidade, do desapego, que antes a brasa do dever cumprido, o enobreço do martírio que a consciência manchava. E que ela ia encontrar a paz dentro de si, mesmo que o cataclismo rugisse em volta. Esse poder ia ressumar de dentro dela para ela confiar. E para se afastar do império do físico, isso passa, vai com tudo, vira pó. E para asfixiar a forma pelo fundo, priorizar a essência. E era preciso que ela lanceasse nessa abnegação de subida e
tiraste sobre si o manto da ilusão, o caos da fantasia. E ela fala para ela que ela havia imbuído dela de ter privilégio diferenciado e que era incongruente ela bater de porta para pedir serviço, encarar a humilhação, a desdita de ser mãe solteira. E que talvez na situação que ela estava, o benfeitor aclarou que ali seria necessário derramar esse martelo, esse golpe do túmulo para o acordamento. E Bela se sobrepôs à sucata, ao remoque da maldade, do melindre, porque a chaga, a ferida, ela se transforma em luz, em lamparina para o caminho. E chamava ela para retornar a si, daquela alienação, aquele delírio. E havia uma guerra de emissão mental fulminante entre ela e esse filho. Entrou no desajuste. Ele se agarrava, só uma parte foi tirada, porque aquela massa de célula, uma parte se agarrava, porque o espírito queria permanecer. E fez crustar ali na parede do útero uma parte do bolo celular. E mesmo com grito rouco, aflição, balbuciando letra ininteligível, desconexa, e isso levou a uma hemorragia violenta dela, porque estavam presos um ao outro. Alcançou a aurícula direita, chegou numa via nervosa, explodiu choque da região nervosa, derramou o fluxo hemorrágico. Ela vociferava que queria que ele se fosse da vida dela. E com isso ele retorna, que como ela não permitiu que ele viesse e recusou a porta da romagem redentora, porque seria um caminho para ele perdoá-la, para ele se reaver com ela e regenerar o próprio destino. Daí, ele iria fazer a flux, o charco, o lodo da crueldade que ela fez vir à baila nele. E com isso arrastou ela. E disse: como você não me aceitou para a caridade, daí eu te recebo de volta e não abro mão para o trabalho do ódio, do caos. E vociferava, bendita. Vibração mental voava e cruzava
em terrificante tela de um a outro. E ele vai explicar esse efeito do ódio que arrasa e destrói vidas diariamente, mais do que qualquer guerra. Porque havia um império, uma infiltração de sombra nesse duelo, nessa queda de braço do psiquismo torturado, da onda caótica, entrelaçada nessa fusão, nesse amálgama magnético. Daí desencarna ela e ele é interrompido, a reencarnação dele. E o benfeitor confia a situação, a prospecção renovadora do suor diário, porque havia se consumado, consubstanciado ali um triste, doloroso processo de encadeação, obsessão recíproca de um para o outro, de horrível, amarga consequência no pentelésimo, no local, no tempo, no espaço, e cujo desfecho, desentranhamento não era possível vislumbrar, prever.